Glória a Deus, graça e paz em nome de Jesus. Nós estamos iniciando mais uma aula aí de autoridade espiritual. É a nossa quarta aula, a primeira parte da nossa quarta aula de autoridade espiritual. Precisamos resgatar a autoridade que Jesus nos outorgou, a autoridade que o Senhor outorgou para a igreja dele, e em meu nome imporão as mãos sobre os enfermos, em meu nome expulsarão demônios, em meu nome falarão novas línguas. E nós vimos que o próprio Senhor Jesus Cristo recebeu aquilo que ele teve por obediência, né? E ele aprendeu a obediência por aquilo que ele padeceu, né? Então, vimos aí a importância de o Senhor iniciar a obediência, o modelo de obediência, o exemplo de obediência. Ele é o nosso modelo, o nosso exemplo, o nosso referencial em todas as coisas. Mas ele aprendeu a obediência através do seu sofrimento, conforme nós vimos aí em Hebreus capítulo 5, vimos aí em 1 Pedro capítulo 2, né? E como Deus estabelece o reino, Deus estabelecerá o seu reino em toda a terra. Deus ordena que a igreja seja a vanguarda dela, a vanguarda do reino nessa terra, né? Através da igreja, na verdade, as nações se tornam o reino de Deus. Então a igreja tem essa responsabilidade e a igreja tem essa autoridade por ser o corpo de Cristo. Aquilo que estava sobre o cabeça, a unção que estava sobre o cabeça, veio sobre o corpo, e nós somos membros desse corpo. Temos que tomar cuidado com o espírito do anticristo, né? Porque o espírito do anticristo é aquele que se levanta contra toda a palavra de Deus, contra o verbo, contra a palavra, né? Vamos falar um pouquinho acerca da unção de Jesus. Nós vamos observar aí justamente a questão da tentação de Jesus, né? Primeiro vamos lá, Lucas capítulo 4, e vamos observar aqui. Em primeiro lugar, Jesus esperou até os 30 anos para poder começar o seu ministério, porque nos costumes judaicos, dentro da sinagoga, tinha palavra, voz de autoridade a partir dos 30 anos. Por outro lado, diz a tradição que José morreu muito cedo, e aí então Jesus tinha que deixar, como primogênito, tinha que deixar Maria e os irmãos respaldados. Maria e os irmãos, que eram todos mais novos, respaldados aí. Então Jesus trabalhou até os 30 anos na marcenaria e também aguardou o tempo certo. Mas antes de iniciar o seu ministério, ele precisava ser autorizado pelo Pai e revestido do Espírito Santo. Então ele passa pelo batismo para cumprir todas as coisas. É bem verdade que o batismo é símbolo aí de morte, de sepultamento e arrependimento. Jesus não precisava se arrepender porque nele não tinha pecados, mas na verdade ele precisava cumprir todas as coisas, e aí então ele passa pelo batismo, e no batismo ele tem a testificação ali, o Espírito Santo pousa sobre ele em forma corpórea de pomba, e a partir daquele momento ele é revestido, e uma voz do céu vai então dizer: este é o meu filho amado em quem tenho grande prazer. E a partir daquele momento, após o batismo, então ele é conduzido pelo Espírito Santo ao deserto, e no deserto o diabo se aproveita e o tenta, né? Então vamos observar esse trecho da tentação, e logo depois então nós vamos ver que ele entra no deserto de uma forma e ele sai do deserto de outra forma. Isso é muito interessante a gente observar o que o deserto proporciona, o que o deserto permite, né? Então a tentação de Jesus, Evangelho segundo Lucas, capítulo 4, versículo 1. E Jesus, cheio do Espírito Santo. O Espírito Santo pousou sobre ele no batismo, ao sair das águas do Jordão, e o texto agora está nos dizendo: Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. E 40 dias foi tentado pelo diabo, e naqueles dias não comeu coisa alguma, e terminados eles, teve fome. E disse-lhe o diabo: se tu és o filho de Deus, dize a esta pedra que se transforme em pão. E Jesus lhe respondeu, dizendo: escrito está, que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. E o diabo, levando-o a um alto monte, mostrou-lhe num momento de tempo
todos os reinos do mundo. E disse-lhe o diabo: dar-te-ei a ti todo este poder e a sua glória, porque a mim me foi entregue e dou-o a quem quero. Portanto, se tu me adorares, tudo será teu. E Jesus respondendo, disse-lhe: vai-te, Satanás, porque está escrito: adorarás o Senhor teu Deus e só a ele servirás. Levou também a Jerusalém e pô-lo sobre o pináculo do templo e disse-lhe: se tu és o filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: mandará os seus anjos acerca de ti que te guardem e que te sustenham nas mãos, para que nunca tropeces com teu pé em alguma pedra. E Jesus respondendo, disse-lhe: dito está, não tentarás ao Senhor teu Deus. E acabando o diabo toda a tentação, ausentou-se dele por algum tempo. Então, pela virtude do Espírito, voltou Jesus para a Galileia e a sua fama correu por todas as terras em redor. Interessante a gente destacar aqui, né, os 3 níveis de tentação, que a gente fala muito disso em outras matérias, né, mas aqui a gente observa primeiro, o diabo coloca em xeque, coloca em dúvida a identidade de Jesus, tenta mexer na identidade de Jesus, se tu és o Filho de Deus, né, mas ele era convicto de quem ele era, quem ele é, então ele não teve esse problema e ele vence o diabo pela palavra. Mas o que eu quero chamar a tua atenção nessa matéria, na aula de hoje, é Lucas capítulo 4, verso 1, e Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. Ele está cheio do Espírito Santo, ele tem a plenitude do Espírito Santo que pousou sobre ele ao sair do batismo. Mas no versículo 14 nos diz: então, pela virtude do Espírito Santo, voltou Jesus para a Galiléia e a sua fama correu em todas as terras em redor. Ele entra no deserto cheio do Espírito e ele sai do deserto na virtude. O deserto promove poder, o deserto promove revestimento, o deserto promove, além da plenitude, sair na virtude, no dunamis do Espírito Santo. Agora, a partir do verso 14 até o verso 20, então, pela virtude do Espírito Santo, voltou Jesus para a Galiléia e a sua fama correu por todas as terras em redor. E ensinava nas suas sinagogas e por todos era louvado. E chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga, e levantou-se para ler. E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías, e quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito: o Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a apregoar a liberdade aos cativos e dar vista aos cegos, e pôr em liberdade os oprimidos, a anunciar o ano aceitável do Senhor. E cerrando o livro, tornando a dá-lo ao ministro, assentou-se e os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. Interessante, né? Nós lemos isso na aula passada, mas lemos no texto de Isaías. Lemos em Isaías 61, aquilo que está sobre o cabeça está sobre o corpo. E naquele dia que Jesus chegou na sinagoga, passaram os pergaminhos para ele ler. Isso nos prova que ele tinha hábito de frequentar a sinagoga, tinha costume de frequentar a sinagoga, porque eles não vão passar o livro para quem eles não conhecem, eles não vão passar o pergaminho para ler quem não frequenta, quem não é assíduo ali. Então isso nos mostra que ele tinha realmente esse hábito, esse costume de frequentar a sinagoga. Segundo ponto que o texto nos mostra é que caiu exatamente no texto que era profético sobre ele. Com certeza a entonação que ele lê chama a atenção de todo mundo e todo mundo então fica com os olhos fitos nele, porque ele leu de uma forma diferente. O Espírito do Senhor está sobre mim. Não como os mestres da sinagoga estavam acostumados a ler de uma maneira mecânica, de uma maneira natural, de uma maneira histórica apenas. Não, Jesus trouxe aquilo vivo, aquilo para a primeira pessoa. O Espírito do Senhor está sobre mim, pois que me ungiu a evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a apregoar liberdade aos cativos, a dar vistas aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos e a anunciar o ano aceitável do Senhor, o que hoje conhecemos como Isaías 61. Fechando então o pergaminho, cerrando o livro, tornando a dá-lo ao ministro, todo mundo tinha por hábito, assim, aquele que lê, explanar um pouco sobre o texto. Então Jesus se assentou
e os olhos de todos que estavam presentes ali na sinagoga ficaram fitos em nosso Senhor Jesus Cristo. Versículo 21 em diante. Então, Jesus começou a dizer-lhes: hoje se cumpriu essa escritura em vossos ouvidos. E todos lhe davam testemunho e se maravilhavam das palavras de graça que saíam da sua boca e diziam: não é este o filho de José? E ele lhes disse: sem dúvida me direis este provérbio: médico, cura-te a ti mesmo, faze também aqui na tua pátria tudo o que ouvimos ter sido feito em Cafarnaum. E disse: em verdade vos digo que nenhum profeta é bem recebido na sua pátria. Em verdade vos digo que muitas viúvas existiam em Israel nos dias de Elias, quando o céu se cerrou por 3 anos e 6 meses, de sorte que em toda a terra houve grande fome, e a nenhuma delas foi enviado Elias, senão a Sarepta de Sidom, a uma mulher viúva. E muitos leprosos haviam em Israel no tempo do profeta Eliseu, e nenhum deles foi purificado, senão Naamã, o Ciro. E todos na sinagoga, ouvindo essas coisas, se encheram de ira. Por quê? Porque eles queriam que ele fizesse os milagres que eles estavam ouvindo, que Jesus fazia em Cafarnaum, eles queriam que ele fizesse ali, e ele responde dessa forma: e levantando-se, o expulsaram da cidade e o levaram até o cume do monte em que a cidade deles estava edificada, para dali o precipitarem. É o Morro do Precipício hoje, a gente já tem visitado lá, quando vamos em Israel, o Monte do Precipício, assustador, aonde eles queriam lançar Jesus dali de cima. E veja só o que aconteceu. Ele, porém, passando pelo meio deles, retirou-se, né? Deus fez algo maravilhoso, milagroso ali, e não conseguiram precipitá-lo dali. Não era momento ainda de nada disso acontecer, de matarem o nosso Senhor Jesus Cristo. Versículo 31. A cura de um endemoniado de Cafarnaum. E desceu, né? Saiu então da onde ele estava, saiu então de Nazaré e desceu aí a Galileia. Desceu a Cafarnaum, perdão. E desceu a Cafarnaum, cidade da Galileia, e os ensinava nos sábados. E admiravam-se da sua doutrina, porque a sua palavra era com autoridade. Porque a sua palavra era com autoridade. Ele não apenas sabia a sua identidade, quem ele era, como ele também sabia a sua missão. Muito importante você saber quem você é, aonde você está, da onde você vai sair, para onde você vai chegar, qual foco que você quer chegar. Muito importante você conhecer aí a sua missão. Jesus sabia, então ele ensinava com autoridade. Quando você tem convicção do seu chamado, você tem autoridade na convicção que você tem. Então Jesus ensinava na sinagoga com autoridade. Admiravam-se da sua doutrina, porque a sua palavra era com autoridade. E estava na sinagoga um homem que tinha um espírito de um demônio imundo, e este exclamou em alta voz, dizendo: que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Veja que até os espíritos malignos conheciam ele, sabiam quem ele era. Vieste-nos a nos destruir? Bem sei quem és, o Santo de Deus. Então, olha só, os demônios aqui reconheceram a autoridade de Jesus, reconheceram quem era Jesus. Jesus, repreendendo, disse: cala-te e sai dele. E o demônio, lançando-o por terra no meio do povo, saiu dele sem lhe fazer mal. E veio espanto sobre todos, e falavam uns aos outros, dizendo: que palavra é essa que até aos espíritos imundos manda com autoridade e poder, e eles saem? Interessante a gente observar. Jesus foi para o deserto cheio do Espírito, saiu do deserto na virtude, no poder do Espírito, e aí então ele é expulso de Nazaré porque as pessoas se indignaram com ele sai de Nazaré, ele vai a Cafarnaum, ele ensina na sinagoga de Cafarnaum com poder e autoridade, e ali ele declara a sua unção. O Espírito do Senhor está sobre mim. Aquilo que ele falou lá em Nazaré, agora ele coloca na prática, né? Que os demônios saem diante do nome de Jesus, diante da autoridade do nome de Jesus. Então, em Nazaré, ele declarou a sua unção. O Espírito do Senhor está sobre mim, pois me ungiu para pregar, para libertar os cativos,
cativos. E em Cafarnaum ele mostrou a sua autoridade e numa voz de comando o demônio saiu. Numa voz de comando, Satanás bateu em retirada, né? Por quê? Porque a autoridade ela vem com a unção. Então Jesus precisava ter sido ungido pelo Espírito Santo para iniciar o seu ministério. Ele necessitava ser ungido pelo Espírito Santo, ali como ele foi no Jordão, para poder começar aí a sua obra, o seu ministério. Há áreas da nossa vida que não temos liberdade total por causa desse espírito que opera em nós. E nós precisamos repreender todo e qualquer espírito contrário, todo e qualquer espírito maligno, todo e qualquer sentimento ou indício de rebelião, porque o único espírito que pode ter liberdade na nossa vida é o Espírito Santo de Deus que habita no nosso espírito. Vamos falar mais um pouquinho sobre a origem do espírito do anticristo. A origem do espírito do anticristo começa no coração de Lúcifer, quando na verdade Lúcifer intentou no seu coração colocar o seu trono acima do trono de Deus, a iniquidade, a ostentação, a soberba, a vaidade. Veja lá comigo, Isaías capítulo 14, verso 12 a 16. Como caístes do céu, ó estrela da manhã, filha da alva, como fostes lançado por terra, tu que debilitavas as nações. E tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu e acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono e no monte da congregação me assentarei da banda dos lados do norte. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. E contudo levado serás ao inferno, ao mais profundo do abismo. Os que te virem te contemplarão, considerar-te-ão e dirão, é este o varão que fazia estremecer a terra e que fazia tremer os reinos? Então a gente observa aqui algumas coisas interessantes. Primeiro, a queda de Lúcifer, né? Ele foi feito anjo de luz, ele foi feito realmente um querubim protetor, um querubim ungido, mas na verdade você começa a observar soberba, ostentação, vaidade. Note quantas vezes o texto aparece eu vou, eu subirei acima das mais altas nuvens, eu serei semelhante ao Altíssimo, os que te virem te contemplarão, considerar-te-ão e dirão, é este o varão que fazia tremer, estremecer a terra e que fazia tremer os reinos. Então a origem do espírito do anticristo está justamente no orgulho e na rebelião. No orgulho, soberba, vaidade e rebelião. O espírito do anticristo é aquele que se levanta contra a palavra de Deus, é aquele que se levanta contra Cristo. Anticristo, contra Cristo. Cristo é o verbo, Cristo é a palavra. Se ele é a palavra e o espírito de anticristo, então é o espírito contra a palavra. Em cada ataque do inimigo, nós podemos ver esse espírito de anti-autoridade, esse espírito que não se submete a nada que Deus tenha estabelecido. A ordem de Deus, né? Veja lá comigo, Gênesis capítulo 3, aonde o Senhor tinha criado o homem e a mulher como coroa da criação para governar, para dominar, para administrar o paraíso, administrar o jardim do Éden. E Deus deu a liberdade de comerem de tudo, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, eles não tinham autorização para comer dessa árvore, né? No dia em que dela comer, certamente morrerá. Agora observa só, capítulo 3 de Gênesis, verso 1, a tentação de Eva e a queda do homem. Ora, a serpente era mais astuta que todas as alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito, e esta disse à mulher, é assim que Deus disse? Olha aqui o espírito do anticristo sempre distorcendo a palavra de Deus. E a pior mentira é a meia-verdade, quando a pessoa não consegue distinguir até onde é verdade a partir de onde é mentira, né? Olha o que o espírito do anticristo que possuiu a serpente vai dizer para Eva. Interessante que Deus tinha falado com Adão, não comerás do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. E a serpente vai falar com Eva. Era a responsabilidade de Adão de cuidar de Eva, mas a serpente agora vai dizer, é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Colocando em dúvida, em xeque a palavra do Senhor. E disse a mulher à serpente, do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem tocareis
para que não morrais. A ordem de Deus era só não comer. Aqui ela já acrescenta: nem toqueis nele, nem tocareis nele. Então a serpente, a mais astuta de todas as alimárias do campo, disse à mulher: certamente não morrereis. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou do fruto e o comeu e deu também a seu marido, e ele comeu com ela, e foram abertos os olhos de ambos e conheceram que estavam nus, e coseram folhas de figueira e fizeram para si aventais. E ouviram a voz do Senhor Deus que passeava no jardim pela viração do dia, e escondeu-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Terrível situação de desobediência. A desobediência gera pecado. Desobediência é maldição. A desobediência gera maldição, é pecado, né? Então a tentação de Eva, a maneira em que Satanás trabalha contra a palavra de Deus, falando contra a palavra de Deus. O diabo é tão sujo, tão astuto, que ele usa a própria palavra para tentar Jesus, né? Então ele vê que Jesus vai vencer o primeiro nível de tentação, está escrito, e ele também quer usar a palavra. Está escrito: aos seus anjos dará ordem a teu respeito. E Jesus tem que revidar ele com a própria palavra. Mas está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Então é bem verdade que Jesus tinha poder ali de transformar pedras em pães, mas não podia dar ouvidos à sugestão de Satanás ou provar para Satanás que ele era o Filho de Deus. Se tu és o Filho de Deus, por que não transforma essas pedras em pães? É claro que Jesus estava com fome, como homem, carne e sangue, 40 dias sem comer, com certeza ele teve fome, e o diabo sempre vai pegar na fraqueza. 40 dias sem comer, transforma essas pedras em pães, se tu és o Filho de Deus. Então aqui a gente vê o espírito do anticristo se levantando sempre contra a palavra. A maneira em que Satanás trabalha. Colocou dúvida na validade da palavra de Deus. E se colocou dúvida na validade da palavra de Deus, colocou dúvida em Deus. E infelizmente, Eva, Adão deram ouvidos, né? Adão não teve a iniciativa ali de: Eva, não faça isso, Deus falou que não podemos comer. Adão se omitiu, né? E dizem aí os estudiosos, Larry Crabb, no livro Silêncio de Adão, diz que Adão estava na frente, que é um ato próximo de ela comer e dar ao marido, né, instantaneamente. Então, na verdade, nós temos que tomar cuidado para não colocarem em dúvida a palavra de Deus. Satanás, a serpente, o espírito do anticristo quer que você duvide da palavra, quer que você questione a autoridade da palavra. A partir do momento que você deixa a dúvida entrar na autoridade da palavra, você deixou o espírito do anticristo entrar. E a partir do momento que você deixou o espírito do anticristo entrar, começa então um espírito de rebelião, o espírito agir contra a palavra de Deus. Vamos comparar aí os dois reinos. 1 João, capítulo 2, verso 21, então nos diz: não vos escrevi porque não soubesses a verdade, mas porque a sabeis, e porque nenhuma mentira vem da verdade. Nenhuma mentira vem da verdade. Então nós temos que tomar cuidado com as meias verdades de Satanás, porque ele é pai da mentira e eu não posso confiar aí naquele que é pai da mentira. Quando ele fala mentira, fala do que lhe é próprio, mas nem sempre ele vai falar mentira, né? Veja que essa parte que a gente acabou de ler da tentação de Jesus, logo depois da tentação, ele vai para Cafarnaum, e em Cafarnaum os espíritos malignos começam a dizer a Jesus. Os espíritos malignos começam a confrontar a Jesus, dizendo a Jesus, veja lá comigo, Lucas capítulo 4, querendo tirar a autoridade de Jesus e querendo dizer, veja lá, Lucas 4, 33. Estava na sinagoga um homem que tinha o espírito de um demônio imundo, e esse exclamou em alta voz, dizendo: que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Viestes a nos destruir? Bem sei quem és, o Santo de Deus.
Então aqui o demônio não falou mentira, o demônio falou a verdade. Aquele espírito maligno naquela mulher, adivinha que foi até Paulo, estes que vos anunciam o evangelho da salvação são servos do Deus Altíssimo. Também estavam falando a verdade, que Paulo e Silas estavam anunciando o evangelho da salvação e eram servos do Deus Altíssimo. Só que a verdade na boca de Satanás incomoda. A verdade na boca de Satanás é para distorcer, é para se levantar como espírito do anticristo, para se levantar justamente contra a palavra de Deus. 1 João capítulo 4, os falsos profetas, vamos reler aí do verso 1 ao 4. Amados, não creiais em todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. O espírito maligno não confessa que Jesus veio em carne, porque ele venceu Satanás na carne, ele venceu Satanás estando em carne. Ou seja, o diabo não confessa que Jesus Cristo veio em carne, sangue, morreu e ao terceiro dia ressuscitou. O diabo até fala o nome de Jesus, mas ele não fala que Jesus veio em carne e sangue e ao terceiro dia ressuscitou, vencendo a morte. E todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus, mas este é o espírito do anticristo, do qual já ouvistes que há de vir, e eis que está já no mundo. Filhinhos, sois de Deus e já os tendes vencido, porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Então a gente observa aí o reino das trevas, ele se move através da mentira, através do oculto, através das trevas. O reino de Deus, ele se move através da luz, através da verdade, através do conhecimento. Reino das trevas, através da ignorância, através das trevas, através da mentira. Por isso conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. O império das trevas se alastra na ignorância. O reino das trevas se propaga através da mentira. Evangelho de João, capítulo 8, Evangelho de João, capítulo 8, versículo 44. Vós tendes por pai ao diabo, e quereis satisfazer aos desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio, e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Presta atenção. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio. Quando ele profere mentira. Jesus não está dizendo que ele só fala mentira. Jesus fala, quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Por isso que os mentirosos não herdarão o reino dos céus. Por isso que não adianta não existe mentirinha, mentirona, não existe mentira ética. Os mentirosos não herdarão o reino dos céus, e o reino de Satanás se propaga através das trevas, através da ignorância e através da mentira. Mas já o reino de Deus se propaga através da luz, através do conhecimento e através da verdade. O reino da luz é o reino de Jesus. Evangelho de João, capítulo 14, versículo 6. E disse-lhes Jesus, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós me conhecesseis a mim, também conheceríeis a meu Pai, e já desde agora o conheceis e o tendes visto. Então, a importância de nós estarmos dentro deste caminho, a verdade e a vida. Tiago, irmão de Jesus, no capítulo 4, verso 7, Tiago, capítulo 4, versículo 7, vai nos dizer: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Primeiro você tem que se sujeitar ao Senhor, Deus Todo-Poderoso, para depois resistir ao diabo. Não tenta resistir ao diabo sem estar sujeito a Deus, sem estar submisso a Deus. Sujeitai-vos, pois, a Deus e resisti ao diabo. Resistir e ele fugirá de vós. Resistir aqui no original em grego, Novo Testamento grego, resistir aqui é antes teme. Antes teme em grego significa colocar contra, se opor, opor ativamente. E quem sabia muito bem disso era Pedro, né? Pedro, que
passou aí pela situação que negou Jesus, então ele sabia muito bem como que Satanás trabalha. Olha só, 1 de Pedro capítulo 5, verso 8 e 9. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda ao derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar, ao qual resisti firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre vossos irmãos no mundo. Pedro está dizendo que Satanás anda ao derredor. Por quê? Porque ao redor andam os anjos do Senhor. Os anjos do Senhor acampam-se ao redor dos que o temem e o livram. Mas o diabo anda ao derredor. Quando você mente, quando você dá uma brecha, o diabo entra por essa brecha para poder fazer estrago, fazer arruaça. Então primeiro você tem que estar submisso a Deus, para depois você resistir ao diabo, para que ele possa fugir de vós. Sem estar submisso a Deus é impossível você conseguir resistir ao diabo. Então nós temos que entender, autoridade é um imperativo para a grande fé. É um imperativo para a grande fé. Mateus capítulo 8 tem uma passagem muito interessante aonde Jesus se impressiona com a fé de um homem que nem judeu ele era. Jesus se impressiona com a fé de um homem gentil, de um homem romano, de um centurião. Mateus capítulo 8, a partir do verso 5. E entrando Jesus em Cafarnaum, chegou junto dele um centurião, rogando-lhe e dizendo: Senhor, o meu criado jaz em casa paralítico e violentamente atormentado. E Jesus lhe disse: Eu irei e lhe darei saúde. E o centurião respondendo disse: Senhor, não sou digno de que entres debaixo do meu telhado, mas dize somente uma palavra e meu criado sarará lá em casa. Fala uma palavra aqui e meu criado sarará lá. Ele entendeu o que era princípio de autoridade. Pois também eu sou homem sob autoridade, tenho soldados às minhas ordens, digo a esse vai, ele vai, ao outro vem, ele vem, e ao meu criado faz isso, e ele o faz. E maravilhou-se Jesus, ouvindo isso, disse aos que o seguiam: Em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Mas eu vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e assentar-se-ão à mesa com Abraão, com Isaque, com Jacó, no reino dos céus. E os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores, ali haverá pranto e ranger de dentes. Então disse Jesus ao centurião: Vai, e como crestes te seja feito. E naquela mesma hora o seu criado sarou. Muitas verdades que Jesus ministra aqui nessas poucas palavras, mas de profundo conhecimento. Eu vos digo que os filhos do reino serão lançados, porque Jesus veio para os que eram seus, e os seus não receberam, para que a graça chegasse aos gentios, para que a graça chegasse até nós. Então isso é tremendo. Quando ele fala muitos virão do Oriente e do Ocidente, ele está falando sobre nós, ele está falando sobre a igreja, ele está falando sobre o gentio, aquele que na verdade não estava, foi enxertado na videira. Ele veio para os que eram seus, os seus não receberam, para que a graça chegasse até nós, e graças a Deus por isso, que o amor de Deus nos alcançou. Mas esse centurião, por ser centurião debaixo de um império romano, então ele era romano. Esse centurião romano sabia sobre princípios de autoridade. Também sou homem submisso à autoridade, digo a esse vem, ele vem, digo ao outro vai, ele vai, digo ao meu criado faz isso e ele o faz. Senhor, diga uma palavra aqui, meu criado vai ficar curado lá em casa. Ele entendeu que Jesus era Senhor sobre a atmosfera, sobre o ar, sobre a doença, sobre todas as coisas, que não tinha distância, que não tinha limite. Ele entendeu e Jesus ficou surpreso. Em verdade vos digo que nem mesmo em Israel, entre os judeus, eu encontrei tamanha fé. Todos nós temos uma medida de fé, metron. Quando aceitamos a Jesus como Senhor e Salvador, temos uma medida de fé. Mas essa fé pode ser desenvolvida, essa fé pode ser exercitada, essa fé pode alcançar níveis diferentes. Romanos capítulo 10, verso 17 nos diz: de sorte que a fé é pelo ouvir e o ouvir
pela palavra de Deus. Então, quando damos ouvidos à palavra de Deus, podemos exercitar a fé, podemos acrescentar a nossa fé, podemos desenvolver a nossa fé e a nossa fé pode crescer. Precisamos de uma fé eficaz, precisamos de uma fé operacional, precisamos de uma fé que funcione. E a fé verdadeira, a fé genuína, é a fé em Deus. Quando você coloca a fé em Deus e não no problema, não na situação, não nas circunstâncias, a fé acontece. Deus é a autoridade suprema, mas ele também está sob autoridade. Como assim Deus está sob autoridade? Quando ele estabelece a sua palavra fica acima de todas as coisas, porque é impossível ele voltar atrás numa palavra que ele fala. É impossível que o Senhor minta, é impossível o Senhor retroceder de uma palavra. E se a palavra dele diz que se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar, quando você se arrepende e confessa o seu pecado, você pode ter certeza do perdão. Se a palavra de Deus diz que se confessarmos Jesus como Senhor da nossa vida, somos salvos, você pode ter certeza da salvação se você tem Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Atos capítulo 2, verso 21, Atos 2, 21, e acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Deus é a autoridade suprema, mas quando ele fala, ele se submete à sua palavra. Por quê? Porque ele não volta atrás na sua palavra. Então, se ele declarou que se invocarmos o nome do Senhor seremos salvos, ele quer que, na verdade, você aprenda esse princípio. Ele quer e ele pode salvar o mundo inteiro, mas ele só pode salvar aquele que aceitar a Jesus como Senhor e Salvador. Por mais que ele ame o mundo, por mais que ele ame a humanidade, se a pessoa não aceitar a Jesus como Senhor e Salvador, não tem parte com ele. A palavra de Deus não estabelece isso. Em nenhum outro nome há dado entre os homens pelos quais sejamos salvos. Jesus Cristo, homem, que veio em carne e sangue, morreu e ao terceiro dia ressuscitou. Então ele quer e pode salvar o mundo inteiro, mas ele está limitado à sua palavra. Ele se sujeitou à sua própria palavra. E a sua palavra nos garante que só pode ser salvo aquele que confessar a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Agora, ter Jesus como Senhor é realmente submeter aos seus ensinamentos e cumprir a sua vontade. Porque ele próprio disse, por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu vos mando, não fazeis o que eu vos digo? Então, se você tem Jesus como Senhor, você tem que obedecer aos seus mandamentos, obedecer à sua palavra. Mateus capítulo 6, versículo 9, a provisão de Deus vem pela submissão à autoridade. A provisão de Deus vem pela submissão, pela obediência, por estar debaixo, alinhado com a sua cobertura, alinhado com Deus. Mateus capítulo 6, verso 9 em diante. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, tanto na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, e o poder, e a glória, para sempre. Amém. Na oração de Jesus, nós vemos aqui um princípio, né? Primeiro, ele adentra a presença de Deus, adorando a Deus, Pai nosso, que estás nos céus, santificado, santo é o teu nome. Então tem uma estrutura de oração, né? Não entrar na presença de Deus só pedindo. Reconheça quem Ele é, adore ao Senhor em primeiro lugar, louve ao Senhor pela sua provisão. A provisão de Deus vem quando eu aprendo a me submeter à autoridade. A provisão de Deus vem pela submissão de autoridade. Os discípulos pediram ao Mestre, ensina-nos a orar, e imediatamente, quando nos colocamos debaixo do esconderijo do Altíssimo, quando colocamos a sombra do Onipotente, quando nos colocamos debaixo da cobertura do Pai, debaixo da submissão da palavra de Deus, do Pai, imediatamente vem a nossa provisão diária. O pão nosso de cada dia nos dai hoje.
E depois que vem a nossa provisão diária, desfrutamos do perdão. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Então veja que perdão é uma via de mão dupla. Perdão dos pecados está correlacionado ao perdão ao próximo. Se você perdoa ao próximo, Deus te perdoa. Agora, o próximo me ofendeu. Será que você não ofendeu a Deus mais do que o próximo te ofendeu? Então, perdão aos pecados está correlacionado ao teu perdão ao próximo. Perdoa-me assim como eu tenho perdoado. A contra-verdade também é séria. Se eu não perdoar, eu não serei perdoado. Se eu não perdoar a quem me deve, se eu não perdoar a quem me feriu, a quem me machucou, eu também não recebo perdão de Deus. Então, perdoa os meus pecados, assim como eu tenho perdoado aos meus devedores. Então, perdão dos pecados correlacionado ao perdão dos outros, ao perdão do próximo. E aí, então, você entra numa área da oração: não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal. Depois, então, que você desfrutou aí da adoração ao Senhor Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, você desfrutou da provisão diária, o pão nosso de cada dia dá-nos hoje, do perdão dos pecados, do perdão ao próximo, aí vem a libertação do mal. E concluindo então a oração, Jesus coloca: porque teu é o reino, o poder e a glória para todo sempre. Então a importância de nós vermos aí que o reino, a glória de todo sempre pertence ao nosso Redentor, ao nosso Senhor, ao nosso Salvador. Temos que entender que toda autoridade vem dele e volta para ele. Toda autoridade provém dele. Podemos ver o espírito de anticristo em diversas esferas. O espírito de anticristo no sistema de governo desse mundo, né? Pessoas que se levantam contra a vontade de Deus, pessoas que se levantam contra as autoridades estabelecidas por Deus, pessoas que se levantam contra as autoridades estabelecidas familiarmente, né? Pessoas que falam contra os líderes, que falam contra os pais, que falam contra os governantes, que falam contra aí o presidente, contra os partidos. E aí a gente vê então justamente esse espírito do anticristo que se levanta contra a autoridade. Romanos capítulo 8, verso 2. Romanos capítulo 8, verso 2. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. A lei do Espírito de vida, a lei de Deus, né? O mal se destruirá, mas o bem permanecerá para sempre. Há uma guerra, há uma batalha da dualidade, do bem contra o mal, mas o bem vai prevalecer para a honra e glória do Senhor. Ezequiel capítulo 20, verso 47, profeta Ezequiel capítulo 20, 47, nos diz: e dize ao bosque do sul, ouve a palavra do Senhor, assim diz o Senhor Jeová: eis que acenderei em ti um fogo que em ti consumirá toda a árvore verde, toda a erva seca, não se apagará a chama flamejante, antes com ela se queimarão todos os rostos, desde o sul até o norte. E verá toda a carne que eu, o Senhor, o acendi, não se apagará. Toda autoridade vem do nosso Redentor, do nosso Senhor. Isaías capítulo 47, verso 13 e 14. Isaías 47, 13. Cansaste-te na multidão dos teus conselhos. Levantem-se, pois, agora os algoureiros dos céus e os que contemplavam os astros, os prognosticadores das luas novas, e salvem-te do que há de vir sobre ti. Eis que serão como a pragana, o fogo os queimará. Não poderão salvar a sua vida do poder da labareda. Ela não será um braseiro para se aquentarem, nem fogo para se assentarem junto dele. Então nós vemos aí justamente a autoridade que foi estabelecida por Deus. O mal tem um fim, o mal
vai ser dissipado no final, né? Podemos ver também o espírito do anticristo não só no governo, não só no sistema do anticristo, não só no sistema de governo, o mundo jaz no maligno, né? Mas podemos, infelizmente, ver o espírito do anticristo dentro da igreja, onde pessoas se levantam contra as autoridades e fazem rebelião, fazem motim, fazem confusão. Podemos ver o espírito do anticristo no lar, né, na insubmissão aí às autoridades estabelecidas por Deus, pai se levantando contra filho e filho se levantando contra pai, marido contra mulher, mulher contra marido, o espírito do anticristo no lar. Podemos ver o espírito do anticristo nos jogos, na família, no cônjuge, no casal, o divórcio, né? É o ataque que Satanás vem para destruir a autoridade do lar. O alvo do anticristo é tentar desestabilizar, tentar justamente se levantar contra toda autoridade estabelecida por Deus. O alvo de Satanás é fazer com que ele tente te desviar da palavra de Deus, tente te desviar da verdade, tente te desviar do assim diz o Senhor. E está na hora da igreja voltar a andar em integridade, voltar a andar em justiça e voltar a proclamar a verdade e o amor do Senhor. Vamos para o intervalo e depois do intervalo nós vamos falar um pouquinho mais sobre autoridade espiritual. Até mais!